Graça e paz, amém? Essas meninas são de Deus mesmo, cara. Sexta-feira saíram daqui 10 horas da noite. Calor aqui dentro, bravo. Tá bom, obrigado. E ontem ficaram aqui praticamente o dia todo, né? Ensaiando essa coreografia para nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus edificou a sua vida. Quero que Deus honre a vida de vocês, meninas. Amém? Vamos entrar na mensagem dessa noite. Como eu falei, Deus nos deu um tema para esse mês de outubro. É isso, né? Eu me perdi. E o tema desse mês de outubro é tempo de lançar as redes. Diga assim, tempo de lançar as redes. Hoje a gente está com bastante novidade, né? Estamos com microfone novo. Fomos abençoados, ganhamos 2 microfones sem fio. Então se cortar um pouquinho não esquenta, porque a gente está em teste ainda. Ligamos hoje, ainda estamos testando. Mas Deus nos abençoou com esses 2 microfones sem fio. Agora o pastor já pode descer, andar na igreja, que é o que eu gosto de fazer. Então não se preocupe não fique com medo se eu descer e for do seu lado, né? O pastor não morde, então fica tranquilo, amém? Então nós vamos orar, né? Porque tudo que nós recebemos aqui é para a glória do nome do Senhor, né? Eu sempre digo que tudo que tem na igreja é somente para servir o Senhor. Esse microfone aqui só vai ser para adorar ao Senhor e para pregar o Evangelho. Ele não vai sair daqui para ir para outro lugar que não seja a pregação do Evangelho, amém? Então levante suas mãos para cá. Vamos orar e agradecer a Deus por essa bênção, né? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu tem visto a necessidade da Tua igreja e tem nos abençoado usando a vida de pessoas, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor usa a vida de pessoas com o coração disponível para poder abençoar a Tua obra, Senhor. Então, Pai, o que eu quero te pedir e o que eu quero fazer neste momento é apresentar diante de Ti esses microfones, consagrar que eles sejam somente para a pregação do Teu Evangelho e para a adoração do Teu nome. Nós, como igreja, juntos oramos gratos e consagramos esses microfones diante de Ti. Que Tu abençoe a vida desse irmão, que Tu continue prosperando ele, sua vida, sua casa, sua família. Assim, Deus, nós oramos juntos, gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje também está mais fresquinho, né? Graças a Deus já temos mais uma máquina funcionando, 2. Essa daqui, infelizmente, aquele diagnóstico que eu tinha falado aconteceu, né? O coração dessa máquina está ruim. Então a gente vai ter que consertar o coração dela, ou consertar o coração um pouco mais caro, né? Então o amigo que está consertando a máquina, ele está tentando ver para mim uma solução mais viável, já está correndo atrás disso. Mas em nome de Jesus, brevemente também essa máquina aqui estará funcionando. Em nome de Jesus, brevemente nós ficaremos com uma porta ali, para o ar não fugir mais ali pela escada, né? Em nome do Senhor Jesus. Também já instalamos 2 ventiladores lá para as crianças lá embaixo ontem, né? O irmão já levou um ventilador aqui para consertar, vai começar a levar os outros, um de cada vez. Então Deus está começando a fazer as coisas devagarzinho, né? Porque Ele tem o seu tempo, não é no nosso tempo. Mas isso só é possível mediante a sua fidelidade, mediante a sua... Nós só conseguimos fazer isso tudo porque dentro do propósito nós estabelecemos, você chegou junto nele. Então a primeira parcela daquilo que vocês deram, nós conseguimos fazer esse andamento, né? Andamos nessas coisas. Então, para ver como nós como igreja juntos somos muito mais fortes, né? Deus tem nos abençoado, amém? Então, como eu disse, o tema da mensagem desse mês é tempo de lançar as redes. Desde o final do mês passado, já nas últimas ministrações, quando nós começamos a falar sobre o chamado, né, especificamente, né, foi na penúltima ministração, nós falamos sobre o milagre do chamado. E Diácono Adelmo terminou na quarta-feira, você que não veio perdeu, né? Porque ele falou sobre o chamado central, que é o ID, que é a pregação do Evangelho, que é aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, nos vocacionou, né? E dentro dessas 2 ministrações, o Senhor já vinha falando ao meu espírito sobre a necessidade de trazer um tempo sobre a igreja, sobre a rede. Mas eu não sabia que tema dar. Essa semana eu estava num determinado lugar e tinha 2 amigos que são evangélicos conversando. Estava falando sobre a igreja dele. Eu vou até descer, viu? Ele estava falando sobre a igreja dele lá, conversando com um irmão sobre os ministérios da igreja dele. E ele falou algo que de longe, assim, na hora que ele falou, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, é isso. Ele estava falando sobre... Nós aqui na igreja também trabalhamos com redes e ministérios, né?
Especificamente, eu acho que são 4 redes, não é isso? Que a gente deu, foi? Foi a rede de jovens, rede de mulheres, rede de homens, rede da família e a rede Kids. São 5 redes que nós trabalhamos, né? E os outros nós tratamos como ministério. Hoje, essa semana, eu fui entender o que é ministério e o que é rede. Quando esse irmão falou, eu entendi o que era ministério e o que era rede. Ele falou assim, lá na igreja, o meu apóstolo, na igreja dele é um apóstolo, lá na igreja o meu apóstolo, todas as vezes que ele se reúne com a igreja, ou com a parte das redes da igreja, ele sempre bate na mesma tecla. Rede é evangelismo. Por quê? Porque rede fala de pesca. Ou seja, todos os ministérios, ou todos aqueles que trabalham com rede, tudo o que eles fazem tem que ser voltado para pesca. Ou seja, a rede é aquele ministério que lança a rede para pescar vidas. Então, quando nós vamos fazer uma rede de homens, a rede de homens é para quê? Para a gente ganhar homens. Então, tudo que a gente vai fazer na rede de homens daqui para frente, vai ser sempre voltado não para aqueles que fazem parte da igreja. Os que fazem parte da igreja são os pescadores. Aqueles que vão pegar essa rede e lançar na rede de homens para ganhar aqueles que não são cristãos. Então, toda a rede de homens vai ser voltada para a gente ganhar homens. Quando nós fizermos rede de jovens, vai ser o quê? Vamos fazer o quê? Ganhar jovens. Então os jovens da igreja vão naquela semana da rede de jovens chamar pessoas, convidar, pregar, ir atrás, né? E nós vamos lançar a rede. Rede de casais, a mesma coisa. Nós vamos lançar, semana do casal, nós vamos evangelizar, chamar, orar, interceder, né? E os ministérios? Os ministérios são aqueles que consolidam a pesca. As redes pescam e os ministérios consolidam. Os ministérios firmam, né? Ministério de consolidação, ministério de introdução, ministério de intercessão. São os ministérios que consolidam a pesca das redes. Mas quando o irmão estava conversando isso com outro irmão, na hora o Espírito Santo falou algo dentro de mim que eu saí de lá em choque, cheguei em casa chorando, porque ele falou bem forte no meu espírito assim: você pode até não pegar peixe nenhum, mas você jamais pode deixar de lançar a rede. Diga assim: eu posso não pegar peixe nenhum, mas eu tenho a obrigação de lançar a rede. Se eu não pegar peixe, eu não estou fora do propósito de Deus. E você vai entender o porquê disso. Porque o peixe, ou a pesca do peixe, não é algo que diz respeito a você. O pescador não tem controle sobre a sua pesca. O pescador, ele não sabe se vai pegar peixe ou se não vai. Quem tem o controle sobre a pesca é aquele que tem controle sobre tudo, que é o Senhor. O pescador, ele tem uma única missão: fazer o seu papel, que é lançar a rede. Se ele vai pegar peixe ou não, não depende dele, mas ele faz a sua parte, que é lançar a rede. Assim também somos nós. Nós que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, e temos em nossas vidas o Espírito Santo de Deus, o nosso papel é fazer o quê? É lançar a rede. Eu nunca posso negar a rede, eu nunca posso reter a rede. E talvez haja aqui inúmeros motivos e razões pelo qual você deixou de lançar a rede. Quando esse último louvor tocava, meu coração queimava e ardia aqui. E eu gritava aqui para o Senhor: Senhor, eu não preciso viver algo novo não. Eu necessito viver algo novo. O meu grito aqui era: Senhor, faz algo novo na minha vida, Senhor. Faz algo novo no meu coração, Senhor. Porque viver o que eu estou vivendo, eu vou dizer algo que talvez pareça pesado para você. Eu não quero mais. Eu quero viver algo novo da parte de Deus no meu ministério. Eu quero viver algo novo da parte de Deus na minha vida pessoal. Eu quero viver algo, experimentar um novo nível, como disse o louvor, um novo tempo. Como é o nome da igreja, Deus nos colocou em nossas mãos, um novo tempo. Esse novo tempo é o que eu quero viver. E dentro desse novo tempo está incluído o lançar a rede. Eu preciso lançar a rede. Eu não posso mais negar a rede. Eu não posso mais reter a rede. Eu não posso mais ficar lavando a rede, lamentando as frustrações que aconteceram sobre a minha
vida. Eu preciso despertar e começar a lançar a rede. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero iniciar falando sobre um texto quando homens pescadores lançaram a rede e voltaram frustrados. Eu quero falar sobre mim e sobre você. Somos pescadores do Senhor. Como ele disse para Pedro, eu vos escolhi e vos levantei como pescadores de homens. Se tem um chamado que eu acho lindo, eu acho fantástico. Eu sempre orei a Deus, são duas coisas que eu gostaria de ter, e Deus não me deu. Um era cantar. Eu amo o ministério de pessoas que cantam. Quem tem esse dom, eu amo. Ministério com a música, eu amo. Eu sempre falei, Senhor, me dá esse dom, mas Deus não me deu. E o outro ministério que eu acho fantástico é aquela pessoa que por onde ela vai, ela arrasta multidões de pessoas. É aquela pessoa que pega 3, 4, 5, ela sai todo se arrastando, todo mundo para a igreja. E fala assim, como é que pode? Eu acho esse chamado lindo. Eu acho a pessoa que tem esse... Porque eu não tenho, eu não consigo. E olha que eu já ganhei bastante pessoas para o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que o que eu faço é diferente do que você faz. Eu não estou dizendo que o meu ganhar de um em um é diferente daquele que vem com 5, 6. Mas eu acho lindo esse chamado. Você precisa amar esse chamado. Você que tem isso, isso é um presente de Deus para a tua vida. Eu vou ganhando assim, né? Graças a Deus, por onde eu passo, eu sempre deixo uma semente, né? E vou trazendo pessoas para o Senhor Jesus, né? Durante essa pandemia, que ficou tudo parado no início, né? Eu gosto da minha corrida, eu comecei a correr na Rua do Rio, reencontrei uma pessoa, um amigo, e começamos a conversar, e né? Fizemos uma amizade profunda, e hoje ele está aqui na igreja, está caminhando aqui comigo, né? Não fiquei chamando ele, vamos lá na igreja, perturbando ele, não falei nada. Ficava conversando sobre Jesus, a gente começava a falar sobre a vida, né? E um dia ele falou, pô, vou lá na igreja. Eu falei, vai sim, cara, vai ser bem-vindo. Né? E ele começou a vir, está aqui na igreja, está caminhando conosco. Né? Então, graças a Deus, aonde eu passo, eu deixo uma semente do Evangelho e eu consigo trazer as pessoas para o Senhor Jesus. Mas eu acho lindo quando alguém lança a rede assim e vem trazendo as pessoas para o Senhor Jesus. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a fazer um culto lá do outro lado, na casa da minha cunhada, eu lembro que no primeiro dia a gente orou, né? Botamos, tinha uma outra cunhada minha que ela veio e trouxe uma multidão. Teve uma hora que eu falei assim, pelo amor de Deus, para! Não tem mais lugar para botar ninguém. Ela não, e ela corria lá, e ela trazia gente, e botava lá dentro, e ela voltava lá para fora, e daqui a pouco ela entrava com mais gente. Eu falei, meu Deus, para! Que bom, né? Se o pastor tivesse que fazer isso todo culto, né? Gente, ó, para, não dá mais, já está cheia a igreja, já está lotada, não tem mais lugar, vamos ter que fazer 2 cultos, 3 cultos. Eu acho esse chamado lindo. Mas eu quero ler um texto para você que a gente vai usar hoje, está lá em Lucas. Abre sua Bíblia em Lucas 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. A pastora fala que eu quebro todos os protocolos legais. Nos enterros, então, eu quebro tudo. Não pode chorar, eu choro. A pastora fala, até maluco, quebra todos os protocolos. Eu falo, deixa eu ser assim, né? Você sabia que tem os protocolos? Tem que seguir. Eu procuro seguir. Não sou quebrador de regras, não. Vem? Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que num determinado momento, de um lago chamado Genezaré, e uma multidão espremia Jesus de todos os lados para poder ouvir a palavra de Deus. Olha que tremendo, né? Olha como é que já começa o enredo desse texto. Jesus andando e pregando o Evangelho. Hoje a gente ouve dizer que aonde há o verdadeiro Evangelho sendo pregado não há multidões. Isso é uma mentira. Porque você vai ver em todo momento, por onde Jesus andava, sempre houve uma multidão atrás de Jesus. Aí você pode dizer assim, sim, pastor, mas houve um período em que Jesus confrontou a multidão, e a multidão fez o quê? Ela foi embora. Sim, mas outra multidão passou a seguir Jesus. Porque a vida é assim, irmão. Você sabia disso, que a vida é assim? A vida é feita de pessoas que vêm e de pessoas que vão. E a pessoa madura, ela é aquela que sabe entender e compreender isso. Você sabia que os maiores sofrimentos que nós passamos na vida é justamente por não saber entender isso? Por não termos maturidade para entender e receber isso em nossas vidas, muitas das vezes
sofremos. Sofremos com pessoas que vão. Choramos por pessoas que vão e paralisamos a nossa fé por pessoas que vão. Eu lembro que no começo da minha caminhada eu lutei tanto por uma pessoa que eu amava muito. E conseguimos levar essa pessoa para a igreja. Mas quando ela saiu da igreja, foi um baque tão grande para mim que eu quase me desviei. Eu cheguei para minha esposa e falei, eu não quero mais. O que adiantou? Nós lutamos tanto, nos empenhamos, nos entregamos, gritamos, oramos, choramos, investimos e não deu resultado nenhum. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então a gente precisa ser maduro para entender isso. Pessoas vêm, pessoas vão. Faz parte da caminhada. Pessoas são de Deus e pessoas infelizmente não querem ser de Deus. Mas nós nunca podemos reter a rede. Nunca podemos guardar a rede. Então Jesus ia, uma multidão seguia Jesus, porque a multidão estava sedenta para ouvir a pregação da palavra. Aí você vai dizer, a multidão estava sedenta pelos milagres, pastor. Também. Porque a multidão ela não sabe discernir. A multidão ela não sabe o que realmente é importante. Porque o que realmente é importante é a palavra. Ah, pastor, a prosperidade não é importante? Muito. A família não é importante? Muito. A saúde física não é importante? Muito. Mas tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia se perde. Mas a palavra de Deus, ela permanece para toda a eternidade. Por isso que a palavra diz que nós não devemos empenhar a nossa vida por aquilo que é perecível. E todas essas coisas, sendo boas e maravilhosas, mas são perecíveis, passageiras. Tudo isso que eu falei aqui um dia vai acabar. Se a tua vida estiver sustentada nisso, acabou a tua vida. Então uma multidão seguia Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus. Ele então observou que junto do lago haviam 2 barcos parados, que haviam sido deixados ali por alguns pescadores que haviam acabado de desembarcar. Eles estavam lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos que pertencia a Simão, que depois recebeu o nome de Pedro, e solicitou que ele se afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, Jesus pregava ou ensinava a multidão. E assim que acabou de ministrar, foi até Simão e aos que estavam com ele e lhes pediu: vão para onde as águas são mais profundas. Vão para onde as águas são mais profundas e lá lancem as vossas redes para a pesca. Simão então questionou a Jesus dizendo: mestre, nós trabalhamos durante toda a noite e não pegamos nada. Todavia, sobre a tua palavra, ou confiando na tua palavra, lançarei as redes. Assim fizeram e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Por esse motivo chamaram os outros amigos dos barcos para que viessem ajudá-los. Eles então chegaram e lotaram todos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Isso aqui é uma lição para a igreja, né? Olha que tremendo. Pedro foi lá com alguns irmãos, obedeceu a palavra do Senhor e fez uma grande pesca. Ele poderia ter sido egoísta e falar assim: não, é tudo aqui da minha igreja, só a minha igreja aqui é grande. Agora, não, ele foi lá e chamou todo mundo: vem irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a quantidade de peixe é enorme. Você não tem noção da quantidade de peixe que existe. Daria para todos os pescadores pescarem e ainda não teria lugar para conter a quantidade de peixes que existem para serem pescados. Diante do tamanho evento, Simão se jogou aos pés de Jesus e disse: sai de perto de mim, Senhor.
pois tu estás perto de um pecador. Porque ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus revela a Simão dizendo: não temas, a partir desse momento, você não é mais pescador de peixes. A partir desse momento, você é um pescador de vidas humanas. Então, eles levaram os barcos para a praia, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus neste novo caminho até aqui. Quando eu li esse texto, nesses dias, fiquei meditando sobre ele, e eu fiquei pensando aqui logo no início do texto. O texto começa dizendo para nós sobre uma pesca frustrada. Diga assim, uma pesca frustrada. O texto diz que Simão, que era o líder de uma companhia pesqueira daquela região da Galileia, junto com seus sócios, que eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, saíram na madrugada, pescadores experientes daquela região, saíram na madrugada para fazer uma pesca. Não uma pesca espiritual, mas uma pesca humana. E a palavra do Senhor diz que pela manhã cedo, ou ainda na madrugada, ao amanhecer, eles retornam para a praia sem pegar peixe algum. Diga assim, sem pegar peixe algum. E eu quero que você imagine qual seria o sentimento de um pescador, trabalhador, que saiu cheio de expectativa do seu coração de casa para buscar a provisão e o sustento para a sua empresa. Sem nada. Qual seria o sentimento de um pescador como esse? Além de ter ficado a noite inteira tentando e não ter pego nada, provavelmente o primeiro sentimento, a primeira reação seria o cansaço. Não é assim? E eu digo que o cansaço por quê? Porque quando você vai e consegue o resultado, você volta cansado, mas o resultado te traz um fôlego. Agora, quando você vai e volta cansado e sem nada, o cansaço se torna ainda maior. Não é assim? Quando você vai lá, por mais que seja cansativo o trabalho, e você volta e diz assim: nossa, consegui, aquilo que eu projetei no meu coração aconteceu. Cansado, mas o prazer da alma, o gozo da conquista é tão grande que ele é maior do que o cansaço físico. Agora, quando você vai e não consegue ver, o cansaço é ainda maior. Eu posso dizer, não, o cansaço não vem só sobre o corpo. O cansaço ele vem mais ainda sobre a mente. E eu digo que o cansaço da mente ele é pior do que o cansaço do corpo. Porque o cansaço... Então, além de voltarem cansadíssimos, não só pela noite inteira perdida de sono, mas também pelo fracasso, outra ação que tomou conta da vida deles foi o quê? A frustração. Diga assim, a frustração. O que é a frustração? A frustração é quando você põe expectativa em cima de algo e aquilo não se realiza. Quando você bota o teu sentimento em algo, quando você bota a tua convicção e a tua certeza em algo e aquilo não se concretiza, o sentimento que vem ao coração do ser humano é o sentimento de frustração. E a palavra diz que eles estavam assim, pela manhã, o dia amanhecendo, lavando as suas redes, frustrados, cansados, desistidos, desanimados. Eu não entendo muito de pesca, apesar de já ter ido pescar algumas vezes, mas o pouco que eu entendo, que quando um pescador lava as redes, significa o quê? Que ele desistiu. Ele disse assim: hoje não dá, hoje não tem como. Já tentamos e não conseguimos nada.
Quantos de nós que estamos aqui hoje estamos como Simão e os irmãos de Zebedeu? Frustrados, cansados, porque já estamos há muito tempo lançando a rede e não vemos o resultado da nossa pesca. Aí tomamos a mesma ação que ele, lavamos a nossa rede ministerial, jogamos ela em cima de uma corda e ela está lá secando. E ela está lá, paralisada. Quando eu fiquei meditando sobre isso, eu fiquei pensando. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite, você vai ver isso. Sempre na noite representa um tempo de dificuldade, não é assim? Noite na Bíblia é sempre. Quando Jesus foi para o Getsemane, no confronto de Jesus, a Bíblia diz o quê? Jesus à noite no Getsemane, aquele desespero, suas gotas de sangue. Sempre à noite na Bíblia é uma evidência de dificuldade, de luta, de problema, de tribulação. E eu fiquei pensando sobre isso, meditando, eu falei, caramba, que tremendo. O problema não é a dificuldade, a luta, as tribulações, os problemas, porque isso sempre vão existir. Mas muitas das vezes nós nos colocamos numa noite interna e nós não queremos mais sair dela de forma alguma. Estamos presos a uma vida de problemas, de lutas, de dificuldades, de tribulação, de problemas, de ansiedades, de decepções, de frustrações, de cansaço. E o que é tremendo, que o texto faz questão de dizer, que quando Pedro confronta ou questiona Jesus, ele diz assim, diga assim, nós já lançamos as redes a noite toda. O texto faz questão de trazer para nós de maneira bem clara que tudo o que eles fizeram foi de acordo com as suas convicções humanas. Tudo o que eles fizeram foi de acordo com o seu conhecimento de pescador. Tudo o que eles fizeram foi de acordo com a base que eles tinham sobre grandes pescadores experientes que eles eram. Porque talvez você esteja nessa noite que parece que não acaba, e talvez frustrado e cansado e questionando a Jesus o porquê que não aconteceu, porque talvez tudo que você fez até hoje tenha sido feito na sua força, tenha sido feito na sua convicção, tenha sido feito no seu conhecimento, tenha sido feito na sua vasta experiência até espiritual. Grava isso que eu estou te falando, irmão. Nem sempre fazer aquilo que parece bom é suficiente. Nem sempre fazer aquilo que parece certo é suficiente. Nem sempre fazer aquilo em nome de Deus é suficiente, porque não basta fazer em nome de Deus, tem que fazer com Deus. Sabe por quê? Há muitos pescadores aqui frustrados e com a rede parada, porque justamente se questionam nisso. Mas eu fiz para Deus, mas será que você fez com Deus? Eu separei nesse texto algumas coisas para a gente meditar. E a primeira delas foi justamente isso. Foi uma pergunta. Eu coloquei assim, será que tudo que temos feito, todo o trabalho que temos dado nessa pesca espiritual, será que nós temos feito isso com o Senhor? Será que esse trabalho tem sido feito com o Senhor? Ou será que nós temos lançado a rede nas nossas próprias experiências? Porque se tem sido feito com o Senhor, por mais que seja no nome dele, qual é o resultado disso? Cansaço e frustração. Há tantas pessoas na igreja com um coração tão lindo. Há tantas pessoas na igreja com um propósito tão nobre, mas com suas redes paradas, frustradas, ministérios parados, vidas espirituais paralisadas. Porque estão fazendo ou trabalhando muito sem Deus.
E o trabalho cujo tempo do trabalho em vão e infrutífero. Não dá resultado. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles lançaram a rede, eles trabalharam, eles se empenharam, isso não pode ser negado. Eles ficaram uma madrugada inteira tentando, eles foram persistentes. Mas Jesus não era o centro, eles foram, como o pobre Pedro disse, nós, na nossa experiência, no nosso vasto conhecimento, lançamos a rede, Senhor. Mas sem Jesus como centro, sem um trabalho, seja Jesus no centro, nós não vamos a lugar nenhum. Inútil, infrutífero, passageiro, momentâneo. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é isso. Você precisa lançar a rede, mas você precisa lançar a rede tendo a convicção de que você está lançando a rede com o Senhor. Se você lançar a rede com o Senhor, tudo que você pedir de Deus terá fruto. Diga assim, terá fruto. Eu botei assim, você está trabalhando sozinho ou você está sob a aprovação de Deus? Tudo que Jesus fazia, ele buscava a aprovação de Deus. Ele era Deus, mas você vai ver ele orando, buscando o Pai. Quando ele foi escolher os apóstolos, ele foi para o monte, orou e voltou e disse, eu já sei quem é. E começou a escolher. Aí talvez você diga assim, poxa, mas Jesus orou no monte e desceu e escolheu o traidor. Porque Deus tem um propósito em tudo. Às vezes você vai, debaixo da direção de Deus, e escolhe alguém, e você vai se decepcionar com aquele alguém que você escolheu. Aí você vai dizer assim, não foi Deus, está vendo? O Arilton escolheu o fulano e o fulano foi uma decepção. Não foi Deus. A gente julga assim, não é? Às vezes foi Deus. Deus tem um propósito em tudo. Era necessário que acontecesse aquilo. Era necessário para que se cumprisse a palavra de Deus. Assim também na minha, na sua vida. Então a primeira questão que eu quero deixar para você nessa noite, nessa questão de lançar a rede é: você está trabalhando sozinho nas suas convicções, na força do seu braço? Se for assim, então se prepare. Cansaço. A noite será longa. Fala assim para o irmão, a noite. Você fala assim para ele, se prepara. Fala assim, a noite será longa. Quem já passou uma noite longa aqui? Levanta a mão. É ruim, não é? Aquela noite de dor longa, né? Tu fica a noite toda. Eu tinha bronquite, ficava a noite toda. Na janela de casa, respirando. Minha mãe do meu lado e eu a noite inteira. O dia parecia que não chegava. Quantos de nós estamos vivendo isso na nossa vida espiritual? Parece que a noite não acaba. Parece que a vida escolheu você para sofrer. É assim? Pastor, não tem jeito não. Deus me escolheu para sofrer. Eu faço tudo certo, eu lanço a rede. Eu tento, eu me esforço, eu me empenho, eu sou persistente. Mas Deus me escolheu para sofrer, pastor. Não escolheu não, irmão. O sofrer faz parte da vida do cristão. Todos os homens de Deus sofreram. Mas Deus não escolheu você para sofrer. Você precisa analisar a sua vida e entender se você está fazendo na força do seu braço sozinho ou se você está debaixo da aprovação de Deus. Porque se você estiver debaixo da aprovação de Deus, pode vir a luta que vier. Olha, isso que é tremendo. Porque a mesma luta que vier para aquele que está no seu braço é a mesma luta que vai vir para aquele que está sob a aprovação de Deus. Não acha que você está debaixo, que você não vai passar por luta não, irmão. Ah, eu estou no ministério debaixo da aprovação de Deus, estou em santidade, estou debaixo da vontade do Senhor. Eu acho que vai dar tudo certo, né? Eu brinco com a Mary dizendo assim, tem gente que acha que o evangelho é uma... Vai ver aqui na frente o pastor pegar a varinha. A varinha é bom pro pastor. Família abençoada. Aí ele vai chegar em casa, o marido, querida, agora eu sou uma bênção.
Teu filho aqui perturbado vai chegar em casa e... Não, mamãe, agora eu sou abençoado de Jesus, vou te obedecer. Não é assim? Tá lá, dispensa vazia, desempregado. Ele fala, o pastor vai... Tem... Quando tu virar as costas, vai receber uma ligação do banco, ó, depositaram 50 milhões na tua conta. Oh Deus, aleluia. O evangelho não é isso, irmão. Na verdade, eu vou frustrar você, mas Deus nem liga para isso. Deus quer te salvar e depois te abençoar. Porque se Deus não te salvar, não tem propósito nenhum Ele te abençoar. Tu vai ver que todas as vezes que Jesus curou alguém, no final Ele dizia assim, vai em paz, mulher do fluxo de sangue, a tua fé te curou do fluxo de sangue, tu é curada agora, vai em paz. Foi isso que Ele falou. A tua fé te salvou, salvação. Vai e conta para todo mundo a tua salvação. Vai e diz para todo mundo a tua salvação. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você refletir nessa noite, irmão, você está sozinho, na força do seu braço, das suas convicções, ou você está debaixo da aprovação de Deus? A segunda coisa, diz que quando eles voltam da festa, sem nada, sem ter pego nada, quando eles dizem para Jesus assim, Senhor, nós não pescamos nada. Eles estavam falando de coisas espirituais? Não, eles não eram nem discípulos de Jesus ainda. A preocupação deles era com almas? Não. Ele estava preocupado com o quê? Com coisas naturais. Ele estava preocupado com o sustento da família. Ele estava preocupado com o sustento da casa. Ele estava preocupado que, como líder de uma família, ele era casado, tinha sogra, né? Como líder de uma família, ele voltou sem nada. Ele não tinha nada para levar para casa. Então havia ali uma preocupação natural, coisas naturais. Quantos de nós estamos aqui preocupados com coisas naturais? Você está aí agora ouvindo a ministração pensando assim, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, não tenho dinheiro. Eu tenho que fazer isso, não tenho dinheiro. Nossa, essa semana eu estou com um problema na família, eu preciso resolver esse problema. É natural, irmão. É natural que você pense nos problemas naturais. Pedro também tinha um problema natural e ele estava preocupado com esses problemas. Mas a palavra diz que Jesus disse para ele assim, volta para o barco e lança as redes. E é aí que eu entro. Até que ponto os teus problemas naturais impedem você de obedecer e acreditar naquilo que Jesus tem falado ao teu coração? Quantos de nós aqui estamos deixando de crer, de acreditar na palavra de Deus por causa dos problemas naturais, das frustrações e decepções que fazem parte da nossa vida? Quantos de nós estamos com a rede paralisada porque deixamos os problemas, as lutas, as dificuldades, as necessidades, as aflições da vida tomarem conta de nós de tal maneira que elas têm governado sobre as nossas vidas e nos impedido de ouvir a voz de Deus e nos impedido de andar pela fé? Pedro tinha uma frustração, Pedro tinha um problema real. Mas a palavra diz que quando ele ouviu a voz de Jesus dando uma ordem para ele, o que ele fez? Ele obedeceu e acreditou. Eu ainda botei aqui assim, mesmo estando cansado e mesmo contra todas as evidências físicas. Isso que é o mais tremendo, irmão. Isso é fé. Fé é você ser capaz de crer, mesmo estando frustrado, cansado, e mesmo que as evidências físicas, ou seja, aquilo que é aparente e que se coloca diante de você, diga o contrário. A fé está dizendo para você, lute pela sua família, mas as evidências estão dizendo para você, desista, não tem jeito. A fé está dizendo para você, creia, eu vou te suprir, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Aí você olha para a realidade, você olha, desprezo, mas não tem nada, como eu vou crer nisso, Senhor?
estou desempregado. A fé diz para você, não, você é sã, você está curado. Aí você olha as evidências, o exame diz, não, tem uma enfermidade aí, tem um tumor. Como crer? É uma escolha. A Bíblia é um livro que mostra homens que escolheram. Escolheram o quê? A palavra de Deus. E deixaram as evidências para trás. Isso é fé. É ser capaz de romper as evidências, o cansaço, a frustração, pegar a rede de novo e avançar dentro daquilo que Jesus falou conosco por meio da sua palavra. É guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E Pedro foi capaz de fazer isso. Porque Pedro tinha como evidência o mar que era estéril. Por quê? E qual é a conclusão que diz que o mar era estéril para Pedro? Ele tentou. Ele já tinha entrado naquele mar. Ele já tinha feito esse caminho que Jesus mandou ele fazer. Então a realidade de um pescador experiente era aquele mar estéril. O mar hoje está estéril. Essa era a realidade. Mas a palavra dizia que o mar era frutífero. A palavra dizia que ele tinha que tentar de novo. A palavra dizia que ele tinha que lançar a rede. Mas ele dizia, como lançar a rede no mar que para mim é estéril? É uma escolha. Até que ponto as circunstâncias naturais, os problemas, as lutas, as adversidades, as frustrações da vida, as decepções, o cansaço e aquilo que é evidente tem afetado a sua fé na palavra de Deus. O terceiro, Efésios capítulo 3. Quero ler esse. É um texto bem conhecido. Você já conhece ele. Efésios 3. Versículo 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Diga assim, aquele que é poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. E é capaz de realizar pelo quê? Pelo seu poder que age em nós. Pedro foi capaz de superar as dificuldades naturais e acreditou na palavra de Deus. Pedro não se deixou levar pelas evidências, mas preferiu seguir a palavra de Deus. E qual é o resultado de um homem e uma mulher de Deus que é capaz de superar as suas frustrações, as suas decepções, os seus problemas naturais, as suas lutas, crer, receber, crer na palavra de Deus e seguir esta palavra? Qual é o resultado? Sabe qual é o resultado? Jesus está no barco da sua vida. Pronto. É o que você precisa. Mas eu não estou vendo nada. Mas Jesus está no meu barco. Mas não aconteceu nada. Jesus está aqui no meu barco. Mas está tudo caindo. Jesus está aqui no meu barco. Mas está tudo dando errado. Jesus está aqui no meu barco. Mas está tudo com... O vento está me empurrando para trás, pastor. Jesus está aqui no meu barco. Pastor, eu decidi enfrentar as coisas naturais, os problemas. Pastor, parece que o troço fila, não se levantou. O vento, a ventania, uma fornalha de fogo ardente, 500 leis mais. Irmão, Jesus está no teu barco. Anda pela palavra dele, não importa. Se você anda pela palavra do Senhor, se você pegou a tua rédea, foi capaz de vencer as circunstâncias naturais, rompeu com a noite na tua vida, o dia chegou, e quando o dia chega, sabe o que acontece? Pode se levantar um furacão que for, pode se levantar Golias, pode se levantar o exército dos filisteus com 200 mil soldados. Jesus está comigo, Jesus está no meu barco. Eu não caminho sozinho, pastor, eu caminho debaixo da
direção de Deus. Eu caminho debaixo da vontade de Deus. Eu caminho debaixo da palavra de Deus. Quando Jesus está no barco, Efésios capítulo 3, versículo 20 é o que você pode esperar. O que você pode esperar? Infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou imaginou. Tem noção do que é isso? Talvez você olhe e diga assim: pastor, o que eu pedi a Deus é algo maluco, é impossível. Irmão, nada é impossível para Deus. Se você está nele, se você está caminhando com Ele, se Ele é o centro da tua vida, então Deus vai levar você a lugares extraordinários. Eu botei assim: quando Jesus está no barco, podemos esperar muito mais do que conseguimos pensar em conquistar. Esse é o Deus que nos surpreende. Quarta coisa, a palavra diz que Jesus havia chamado esses homens para serem seus discípulos. Jesus havia chamado pescadores para serem seus discípulos, para cumprirem um grande chamado e uma grande obra. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente não tem dimensão da obra de Deus na nossa vida. Deus fala conosco assim: eu estou te chamando, Valdinha, tu é minha serva, Valdinha, eu vou te usar. E tu fala: bem, Senhor, eis-me aqui. Mas a gente não sabe o que representa isso. Eu mesmo falo isso para você, porque tem dia que eu sinto medo. Tem dia que eu fico gritando diante do Senhor e gemendo e falo: Senhor, eu não aguento isso não, Senhor. Isso não é para mim não, tu escolheu a pessoa errada, Senhor. Jeremias fez isso, Isaías fez isso, Paulo fez isso, Pedro fez isso, todo mundo fez. Por que eu não posso fazer? Eu estou dizendo que eu sou igual a ele não, irmão, pelo amor de Deus. Eu não amarro nem o cadastro deles. Se eu amarrasse o cadastro deles, já estava bom. Deus chama a gente, mas a gente não tem dimensão do que é o chamado de Deus. Aqui, Pedro entende o que é o chamado de Deus. E quando é que Pedro entende o peso do chamado de Deus sobre a sua vida? Quando Deus se revela a ele sobre uma experiência profética. Quando Deus se revela a ele de maneira sobrenatural. Deus fala assim: ó, entra nesse barco, vai lá para o meio do alto mar e lança a tua rede do lado direito. Improvável, humanamente falando. Deve estar acabando a bateria. O outro está aqui. Improvável, impossível, humanamente falando. Por quê? Porque ele já tinha tentado minutos atrás, nada aconteceu. E Pedro faz questão de dizer: sobre a tua palavra eu vou lançar, porque eu não acredito, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. O que acontece? Pedro pesca uma enorme quantidade de peixes. Eu ouso dizer que nem antes e nem depois houve uma pesca como daquele dia. Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus é insuperável. Oi? Som. Tudo aquilo que vem da parte de Deus é insuperável. Nunca verá igual. Obrigado, meu. Deus vai te dar uma experiência profética, para que você possa passar a caminhar pelo caminho que Ele escolheu para que você ande, e possa andar pela fé. Deus chamou você, Deus chamou você, Deus chamou você, e Ele vai te dar uma experiência sobrenatural, para que você entenda a grandeza do chamado que Ele tem sobre a tua vida, para que Ele entenda que o caminho que Ele escolheu você para trilhar não vai ser um caminho natural, vai ser um caminho de fé sobrenatural.
Sabe o que Deus fez para mostrar para Pedro a grandeza do que ele tinha para fazer através da vida de Pedro? Uma grande pesca. Uma pesca sobrenatural, acima das condições humanas. Quando ele diz para Pedro assim: eu vou fazer você pescador de homens, ele está dizendo assim: lembra do que eu fiz agora com os peixes, agora minutos atrás? Vai ser assim que eu vou usar você para ganhar homens. Toda vez que você lançar a rede, Pedro, muitos peixes virão nessa rede. A rede de Pedro tem pescado peixes até hoje, né? Até hoje, a rede de Pedro, de Paulo, até hoje ela tem alcançado milhões de vidas. Olha que coisa grande e imaginável, né? Será que Pedro poderia imaginar isso? Que mais de 3.000 anos depois, eu estaria aqui num país chamado Brasil, falando o nome dele. Que o nome dele iria pelo mundo inteiro. E milhões de pessoas se converteriam através da palavra que ele deixou escrita como testemunho de vida para nossas vidas. Será que você consegue imaginar isso na sua vida? Será que você consegue imaginar que o chamado de Deus na tua vida pode alcançar pessoas Quando nós começamos a fazer o culto online, aí o Arilton, né? Ele é fissurado nisso aqui, Arilton gosta disso aqui, é doido por isso aqui. Às vezes meia-noite eu chego em casa, Arilton manda mensagem aí, ó. Tem gente lá da Angola, tem gente da França, tem gente não sei o que, Arilton tá só vendo tudo, fala Arilton. Mas já parou para pensar, irmão? Nunca imaginei que teria uma pessoa lá no Rio Grande do Sul. Tem uma família que nos acompanha no Rio Grande do Sul, todos os cultos. Eu nem conheço a família, mas que Deus abençoe vocês estarem vendo os nossos cultos. Deus abençoe sua família. Nos acompanham todos os cultos lá no Rio Grande do Sul. Aonde eu imaginar que a minha voz chegaria lá no Rio Grande do Sul? Eu fui pregar numa rádio agora há pouco tempo. Um amigo, um pastor amigo meu, me chamou para pregar lá. Uma rádio ali na Melhoral. Eu falei, uma rádiozinha lá na Melhoral, chega lá. Deve ter 3 ou 20, 4. Eu falei, vamos lá, não vou, não tem esse negócio não. Irmão, quando a gente estava lá na rádio, aí vinham as mensagens, né? Lá da Amazônia, lá da Bahia, lá de no céu. Eu falei, meu Deus, 3.000 pessoas assistindo, que ela é a rádio, é rádio e é online também, né? Tem Facebook, YouTube, né? Então várias pessoas assistindo, mandando mensagem, pedindo oração. Você consegue imaginar isso, irmão? Nunca! Eu achei que nunca conseguiria nem subir aqui para pregar, de tanta vergonha que eu tinha. Ainda tenho. É por Deus, é pela misericórdia. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, como é que o senhor consegue gravar tudo isso na mente? Eu digo assim, é Deus. Porque minha esposa passa uma lista para mim no mercado com 3 coisas. Eu chego na esquina, eu só lembro de uma, já esqueci 2. Então eu sei que é Deus, eu sei que é o chamado de Deus. Não há outra possibilidade. Não tem como eu dizer que é outra coisa. Você consegue imaginar isso, irmão? Que através do teu chamado, Deus vai alcançar tua família, teus parentes, teus amigos, pessoas do trabalho, pessoas que você nem conhece, pessoas que vão esbarrar com você na rua, e você já imaginou isso? Por isso que eu não posso ficar com a minha rede parada, frustrado, decepcionado, me preocupando com as coisas naturais desse mundo. Eu preciso ser capaz de superar isso tudo e lançar a rede. Então Jesus deu uma amostra para Pedro daquilo que ele queria fazer na vida espiritual dele. Quantas experiências Jesus já te deu, irmão? Mostrando que ele é Deus na sua vida, mostrando que ele tem um chamado na sua vida. Um dia eu perguntei, não sei se foi na reunião de líder, uma reunião que eu estava tendo aqui, eu perguntei assim, quantos aqui têm certeza do seu chamado? Irmão, fiquei assustado, porque foi a minoria que levantou a mão. E eu fiquei pensando depois, falei, meu Deus, como é que alguém aceita o ministério se não tem certeza de um chamado? Que maluquice! Eu jamais aceitaria algo se eu não tenho certeza de que Deus me chamou, irmão. Porque é loucura. Eu tenho certeza que eu não conseguiria pregar para 5.000 pessoas. Vamos supor que o Malafaia me ligue e fale assim, pastor João, tu vai vir pregar na minha igreja hoje.
Amém, irmão? Deu um amém aí, glória a Deus. Malafaia. 3.000 pessoas. Irmão, eu ia usar uma expressão bem grossa aqui. Eu ia me manchar todo por trás. Mas eu ia subir e eu ia pregar. Sabe por que eu ia subir e eu ia pregar? Porque eu não confio em mim, mas eu confio no chamado que Deus tem na minha vida. E se Deus permitiu que eu fosse lá na igreja do Malafaia e pregasse lá, é porque Ele me sustenta e Ele tem um propósito nisso. Nem que seja eu chegar lá e falar amém, glória a Deus, e me sair, Ele cumpriu o propósito, não sei o que é, mas eu vou subir e vou falar. Eu fui lá na rádio, eu fiquei todo travado no início, não sabia onde botava a mão, desci o microfone, pastor, o cara toda hora assim da rádio. A Mary soltinha, Mary. Eu todo travado, falei, meu, mas eu vou, irmão. Sabe por que eu vou? Porque eu acredito que Deus tem um chamado na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um chamado na minha vida. E você também não deveria ter. Você pode até não saber o que é. Você pode até não ter dimensão do que é. Mas você sabe que Deus tem um chamado na sua vida. Olha para quem você é. Olha para o que você já passou. Olha para os livramentos que Deus já te deu. E para esse fogo que nunca deixou de arder no teu coração. Nem quando você estava afastado dos caminhos do Senhor, o fogo de Deus deixou de arder no teu coração. Eu fiquei 5 anos afastado. O fogo de Deus nunca deixou de arder no meu coração. Muitas das vezes embriagado e o fogo de Deus não deixava de arder no meu coração. Muitas das vezes fazendo coisas que Deus abomina, mas o fogo chamado de Deus ardia dentro do meu coração. E eu chorava. E eu dizia assim, o que é isso? Hoje eu entendo. É o chamado de Deus. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive uma vez, que 2 pessoas manifestaram num lugar. E nessa época eu nem tinha ido na igreja ainda. 2 pessoas manifestaram num lugar. E uma primeira vez uma pessoa manifestou e ela se levantou com muita ira, veio na minha direção. Uma entidade falou assim, eu vou acabar com a tua vida. Minha família toda era espírita, meus avós, meus pais. E aquela entidade veio e falou assim, manda o teu pai voltar. Porque se o teu pai não voltar, todo o legado espiritual que estava sobre ele vai vir sobre a tua vida. Toda maldição que ia vir sobre ele vai vir sobre você, como primogênito da tua casa. E eu cheio de medo, não conhecia Jesus, né? Quem não conhece Jesus, tem medo. Diga assim, quem não conhece Jesus tem medo. E eu fiquei cheio de medo, travei, fiquei cheio de medo. Aí a outra entidade levantou. Você já viu isso, irmão? A entidade repreendendo a outra entidade. Eu ia falar um negócio aqui, eu ia falar, acho que a entidade foi tomada pelo Espírito Santo. Ela glória e falou assim, ei! Sabe que você não pode tocar nele, né? Sabe que você não pode botar a mão nele. Aí a entidade recuou e falou assim, eu sei! E saiu. Eu não tinha a dimensão do que representava aquilo, mas eu achei legal. Falei, poxa, ela não pode tocar em mim. Por que não pode tocar em mim? Hoje eu entendo. Sabe por que ela não pode tocar em mim? Porque Deus tem um chamado na minha vida. Porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Como Ele disse sobre Jeremias, como Ele disse sobre Paulo, Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, tem um chamado de Deus sobre a tua vida. Tem um texto que a gente ouve muito, né? Aquele que é de Deus. Já ouviu esse texto? O que diz esse texto? Vamos lá se você lembra. Aquele que é de Deus, aquele que é de Deus. Mas primeiro tem que saber se é de Deus mesmo. Ser de Deus não é fazer parte da igreja, não. Ser de Deus é ser de Deus, irmão. Não vai confiando nisso, não. Eu sou de Deus. Estou terminando.
A Bíblia diz que quando Pedro vê aquela experiência, o que ele faz? Ele volta correndo para a praia. Ele desce do barco desesperado. Jesus está lá na areia, ele vem correndo. E ele faz o quê? Quando ele se joga diante de Jesus, ele fala algo que expressa a natureza dele, que ele era até aquele momento. Qual era a natureza dele? Eu sou um pecador. Quando o chamado de Deus bate no nosso coração, irmão, e a gente vê a rede parada, a gente corre diante de Deus desesperado, se joga diante dele e diz assim: Senhor, eu sou um pecador. Essa é a minha natureza, é a minha realidade, não tem mais como omitir isso. Eu fico imaginando Isaías, um homem de Deus, um profeta. Quando ele chega diante de Deus, o que ele faz? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de pecados. Você pode estar aqui hoje, e até o dia de hoje você se achava um cristão exemplar, um homem e uma mulher de Deus tremendo. Deus pode confrontar você nessa noite e você vai enxergar que você não passa de um pequeno pecador, totalmente distante do propósito de Deus, com a rede parada. Pedro expressou a realidade, o estilo de vida que ele vivia até aquele momento. Mas muito mais do que expressar o estilo de vida que ele vivia, Pedro também expressou o estilo de vida que ele queria viver, ou que ele estava disposto a viver. E quando é que ele expressou isso? Quando ele largou tudo. Quando ele abandonou o velho estilo de vida para seguir o novo estilo de vida que Jesus estava colocando diante dele. É como se Pedro tivesse dizendo assim: eu entendi o chamado, e entendi que para viver o teu chamado, nesse estilo de vida aqui que eu vivo, não dá. Para andar no teu caminho, para ser conduzido nesse caminho, desse chamado, eu preciso deixar o meu velho estilo de vida para assumir um novo estilo de vida do Senhor. Entenda isso, irmão. Você nunca vai viver um novo estilo de Deus, como a gente cantou aqui. Você nunca vai viver um novo de Deus se você primeiro não deixou o velho. Tu vai lá nas casas de Bahia, todo bobo, e compra um guarda-roupa. Não é assim? Aí o cara fala assim: o guarda-roupa vai chegar na terça-feira. O que você faz na segunda-feira? Fala pra mim. O que você faz na segunda-feira? Você tira o velho e joga fora, ou dá para alguém. Não dá guarda-roupa quebrado para ninguém, não. Pode ser usado, mas tem que ser bom. Se for quebrado, joga fora. Você tira o velho, mas você não tira só o velho, não. O que você faz? Porque quando você tira o velho, o que tem lá atrás do velho? Cheio de sujeira escondida. Não é assim? Quando o velho homem é exposto, a gente vê toda a sujeira que estava em oculto. Aí antes de entrar o novo, a gente corre lá rapidinho com a vassoura, tira a sujeira. Não é assim? Porque Deus não põe vinho novo em odres velhos e sujos. Tem que abandonar o velho estilo. E qual é o velho estilo? Pecador. Para assumir o novo estilo que Deus tem para a sua vida. Quer viver o chamado de Deus? Quer ser um pescador? Quer ganhar almas para o reino do Senhor? Abandona o velho estilo de vida e começa a viver um novo estilo de vida que Deus tem para você. E a última coisa que eu quero falar para a gente terminar, eu achei isso tremendo. Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, lança a rede do lado esquerdo. Não. Por que isso confrontava Pedro? Pedro era o quê? Um pescador experiente. Todo pescador experiente sabia que o lado correto de lançar a rede é o lado esquerdo. Por que era o lado esquerdo? O lado da polpa. Então eles jogavam do lado esquerdo. Por que os pescadores jogavam a rede do lado esquerdo? Porque na hora de puxar a rede de volta para o barco, se ela tivesse com uma grande quantidade de peixe,
ficaria mais fácil para ele trazer a rede de volta para o barco. Por quê? Porque toda a força ficaria concentrada no seu braço mais forte, que era o braço direito. O braço esquerdo seria o apoio, ele puxaria com o braço direito. Então ele lançava do lado esquerdo para poder puxar com o braço direito. O que representava isso? Representava, como eu disse, a força do homem, a inteligência do homem, a convicção humana. Talvez, como eu disse, você nunca deixou de lançar a rede, mas você sempre está lançando a rede da sua maneira, do seu jeito, nas suas convicções, no que você acha que tem que ser, como você acha que tem que ser. Aí Jesus está dizendo assim: se você quer cumprir o meu chamado, tem que ser direito, tem que ser do meu jeito, tem que ser da maneira que você vai entender que não é na sua força, não é na sua inteligência, não é nas estratégias. Quando eu digo não é nas estratégias, irmão, eu não anulo estratégia. Eu acho a estratégia importante. Toda pessoa que faz algo sem estratégia está fadada ao fracasso. Se você não planeja a sua vida financeira, tu vai se arrebentar todo. Se você não planeja a tua família, tu vai se arrebentar todo. Fazer estratégias não anula a ação de Deus, irmão. O problema é que você coloca Deus, o seu Deus são as estratégias. Você esquece Deus e você acha que são as estratégias que vão te levar à conquista. E não são. Então é isso que Jesus está falando para Pedro. Jesus está falando assim: eu é quem determino como será. Eu é que digo como vai ser. Quando acontecer a pesca, você vai ter certeza que não foi você, foi eu. Quando o milagre acontecer, não vai ser você vai ter certeza que foi eu. Porque não é mais na força do seu braço. A partir do momento que você decide seguir o chamado de Deus, irmão, esquece. É como diz o livro de Ezequiel: você se jogou nas águas e elas que vão te conduzir. Se você quer entrar na água e ficar nos artelhos, no tornozelo, ou seja, resistindo, opa, não é assim? A água até o joelho, ela te puxa, mas tu não, até aqui só. Agora, irmão, quando tu vai daqui para lá, já era. O chamado de Deus é assim. O chamado de Deus é assim. Tem que perder o controle. Tem que deixar ele levar. Tem que deixar ele conduzir. Vai jogando a rede, só joga a rede. Joga a rede. Senhor, joga a rede. Vai jogando. Vai jogando. Queria pedir o ministério de louvor que pudesse subir aqui e cantasse esse último louvor que vocês cantaram antes da gente entrar na ceia. Deixa eu ver que horas tem, estou perdido. Cinco minutinhos e a gente vai para a ceia. Hoje Jesus está chamando os Simões, os Pedros. Para de lavar a rede, irmão. Volta a lançar a rede no mar. O que seria o mar? O que seria o mar? O mar é o quê? O mundo. E os peixes? As almas. E a rede? O reino de Deus. E o pescador? Aquele que anuncia o reino de Deus. Quando eu anuncio o reino de Deus, eu estou lançando a rede sobre o mundo. E como diz o livro de Atos, ele é aquele que acrescenta a todos aqueles que haverão de ser salvos. Vamos ficar de pé. Eu quero te dar alguns minutos enquanto esse louvor vai estar tocando para você olhar para dentro de você. Como diz o apóstolo Paulo, eu amo esse texto. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma autoanálise de si mesmo. E talvez você chegue à conclusão de que
você está caminhando sozinho. Você achou a vida inteira que estava caminhando com Deus, mas durante todos esses anos você tem caminhado sozinho. Tem feito tudo na força do seu braço, na sua inteligência, na sua sabedoria, nas suas convicções. Feche os seus olhos, esqueça agora quem está do teu lado. Jesus está falando no teu coração especificamente nessa noite. Enquanto esse louvor vai estar tocando, você vai falar com Jesus nessa noite. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
já na abertura do culto. A ceia é o momento mais incrível da igreja. Pode sentar. A ceia é o momento mais incrível, mais especial da igreja. Porque na ceia nos lembramos que alguém teve que pagar o preço para que hoje nós pudéssemos estar vivendo esse chamado. Então, antes de nós partirmos para a ceia, hoje nós queremos primeiro apresentar o nosso irmão que se batizou esse mês, né? Que foi o irmão Daniel. Então, gostaria de chamar o Daniel para vir aqui para cima. Gostaria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida do Daniel. Daniel se batizou semana passada, né? Então, Daniel agora é membro desta igreja. Amém? Oficialmente, não há mais como fugir, né? Pode ficar aqui com a gente, Daniel, por favor. Vai ser aqui com a gente hoje. E nós também queremos apresentar alguns irmãos que estão vindo de outras denominações e, né, estão aí acompanhando a gente há algum tempo. Uns mais um pouco de tempo, outros um pouco menos, mas tomaram a decisão em seus corações de fazer parte da membresia desta igreja, portanto estarem aptos a trabalhar, a servir ao Senhor, né? Então nós gostaríamos de chamar esses irmãos também aqui para estar conosco. A primeira é a nossa irmã Esther, então gostaria que a Esther ficasse aqui também. Vai estar louvando? Então pode ficar aí, na hora eu te chamo, tá bom? A Esther também já foi nossa discípula na antiga denominação que a gente era. Eu fui líder dela durante a conversão dela, né? Então depois Deus separou os nossos caminhos por um tempo, mas agora Deus nos uniu de novo. Então a Esther está caminhando aqui conosco. Então agora oficialmente ela é membro desta igreja. A outra é nossa irmã também, Valdinha. Eu gostaria que a Valdinha subisse aqui também. Valdinha é uma amiga querida. Também tem uma história muito forte com a Valdinha, uma ligação muito forte espiritual, né? Nós caminhamos juntos no ministério de intercessão do Vozes. Tivemos essa experiência juntos, né? Valdinha era nosso braço direito lá, caminhava conosco. Eu, pastor Américo, Valdinha, minha prima Elaine lá que era o pastor Cid, né? Foi um tempo de Deus maravilhoso. Então, Valdinha, né? Fica à vontade também, você é bem-vinda nessa igreja. Quero você trabalhando aí, servindo ao Senhor, né? Os teus dons, os dons que Deus deu a você. Você é uma mulher de Deus. Eu quero você servindo ao Senhor aí, vai acrescentar muito ao ministério do Senhor nessa igreja, amém? O outro é o nosso amigo, o nosso irmão Jackson, amém? Também está caminhando conosco aí há pouco tempo. Ele também tomou a decisão, pode vir aqui, irmão Jackson, de caminhar conosco. Tem algum irmão aqui que não procurou a pastora, já está caminhando conosco, que quer subir aqui para ser apresentado à igreja? Irmã Márcia não, né? Agora não, né? Vai esperar, né? Então vem, pode subir. A irmã Márcia já está caminhando com a gente desde o começo, né? É uma irmã querida também que a gente ama. Então, muito feliz de tê-la aqui conosco. Existe mais alguém? Não, né? Amém. Então, esses irmãos agora são membros da igreja oficialmente, né? Então, você agora pode olhar para o rostinho de cada um deles. Pode contar com eles e eles também esperam contar com vocês. Amém? É assim que nós somos, um corpo, contando com os outros, amém? A palavra do Senhor diz que na noite que Jesus foi traído, ele foi até a mesa e ele tomou... Quem é o diácono hoje? É o diácono Adel e o diácono Satati. Perdão, esqueci de chamá-los. Erro meu. O diácono Naninho. O diácono Naninho é só para os íntimos, né? Para a igreja é diácono Jorge, né? Diácono Noninha é só para a dona Cris, nem para os íntimos, é para os mais íntimos, né? Só para a elite. A palavra do Senhor diz que na noite que Jesus foi traído, ele foi até a mesa e tomou o pão. Diácono Senhor, nosso Deus amado Pai, Senhor, esse aí é o teu pão, teu corpo, Pai, que representa o pão, Senhor. Senhor, tome em tuas mãos, Senhor. Naquela noite, aquele dia, Senhor, o Senhor foi levado naquela cruz do madeiro ali, Senhor. O Senhor foi ali colocado como maldito, Senhor. Que o Senhor levou sobre nós nossos pecados, nossa enfermidade. Senhor, obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pelo grande teu amor, pelos teus feitos. Meu Deus, porque o Senhor pagou um preço de cruz, Senhor, pelas nossas vidas, porque era nós que era para estar ali, Senhor. Mas o Senhor
coração, se entregou por inteiro, Senhor, como ovelha muda ao matador. E por isso queremos te agradecer por esse momento, qual estamos aqui, Senhor, realizando diante da mesa, junto com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nesse momento, no memorial, Senhor, tão grande, tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos dá esse privilégio de todos estar fazendo parte da tua vida. Receba a nossa vida, em nome de Jesus. Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso todas as vezes, em memória de mim. Semelhantemente, ele foi até a mesa e tomou o cálice. Oh Deus, maravilhosa graça, Senhor. Oh meu Pai, muito obrigada, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, por nos proporcionar esse momento, meu Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, te pedimos, Pai, seja conosco, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Só consigo te agradecer e te agradecer e te agradecer, Senhor. Nós não éramos dignos, Senhor, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Obrigada por tudo, meu Senhor. Senhor, te oro, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Ele disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Façam isso todas as vezes, em memória de mim. Enquanto os diáconos vão estar distribuindo a Santa Ceia, o Ministério de Louvor vai estar tocando louvor, e nós vamos adorar ao Senhor. Grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, do Santo Monte. Alegria de toda a terra. Grande
Antes da gente cear como igreja, eu quero cear primeiro com vocês 4. Bem? Só que eu quero fazer como era feito antigamente. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Cálice também, mas estamos olhando por causa da pandemia, acho melhor não, né? A gente ainda vai ser recriminada, né? Mas na época eles tomavam todos no mesmo cálice. Então não vou fazer isso não, porque a gente está na pandemia, né? Então vamos tomar nos cálices mesmo, amém? Esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Vocês vão agora? Vocês só depois. Hoje essa mesa tá chique, cara. Tô bom. Gostei dessa mesa. Mesa linda. Parabéns. Amém? Como eu disse, eu estou muito feliz de receber vocês aqui na igreja. Nossa igreja, a igreja do Senhor. Vocês possam ser muito felizes aqui, né? Vocês vão ter muitos problemas aqui. Vão passar por muitas coisas aqui. Vão ter muitas alegrias aqui. Porque sempre será assim, né? É como uma família, né? Mas o importante é que todos nós temos o mesmo desejo. Desejo de servir a Deus e o desejo de estar com Cristo na eternidade. Então, pode contar comigo, como pastor, como amigo, como irmão. Eu também quero contar com vocês, né? Que vocês possam, no decorrer da caminhada, aprender a confiar em mim, na pastora Mary, nos líderes dessa igreja. E nós também, no decorrer da caminhada, confiar em vocês a cada dia e ver a cada dia o propósito e os planos de Deus se cumprindo na vida de vocês. Sejam bem-vindos. No final, eu sei que a gente está na pandemia, mas se for possível que você possa dar um abraço no seu irmão, dizer o quanto você está feliz de ele estar aqui conosco, amém? Eles vão cear junto conosco agora. Você? Alguém ficou sem os elementos da ceia? Não, né? Amém? Nós que temos o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, moído na cruz do Calvário pelas nossas vidas, nós que temos o pão, somos o corpo de Cristo, comamos todos juntos. Eu sempre digo que a cruz, ela é o símbolo máximo da restauração do homem com Deus. A palavra diz que depois da morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado, ou seja, aquilo que tinha o homem de ir até a Deus caiu por terra no momento que Jesus morre na cruz. Mas eu costumo dizer que a cruz, ela não só restaurou o nosso relacionamento vertical com o Senhor, mas ela também restaurou os nossos relacionamentos horizontais, ou seja, o relacionamento no mesmo nível. Só sendo restaurado com Deus, nós conseguimos ser restaurados uns com os outros, os nossos relacionamentos humanos. Então hoje, na ceia, nós não só celebramos a nossa restauração com Cristo, mas também celebramos a nossa restauração com o corpo de Cristo, como irmãos em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus, diferentes, personalidades diferentes, pensamos diferente, mas isso não nos impede
fazer um cálice gigante e vamos beber todo mundo no mesmo cálice junto, com a barba um do outro, amém? Amém? Quem tem coragem? Você é um, irmão, sem pandemia, né? Amém? Você que é corpo de Cristo, todos nós juntos tomamos o cálice juntos, amém? E a Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram louvor. Então nós vamos terminar cantando louvor ao Senhor, amém? Declare isso nessa noite. Antes da gente orar para terminar, essa semana é o culto das crianças, né? A gente vai fazer um evento para as crianças da igreja, que é o mês do Dia das Crianças. Então vai ser no sábado, dia 10. Alguns irmãos se comprometeram em ajudar com doces, não sei como é que foi feito. Vai ser o Cineminha Kids. Então, se você se comprometeu, procure a irmã Val hoje, que é a líder do Ministério da Rede Kids, para que você possa entregar a sua colaboração a ela. O que a gente fez? Cada membro da igreja, cada criança da igreja, ela recebeu um convite para convidar um amiguinho de fora. Como eu disse, tudo que a gente faz é evangelístico. Então cada criança da igreja, além dela vir, ela vai trazer um amiguinho que não é cristão, né? Ou que não, né? Não frequenta a igreja. Então também dê esses nomes para a Val. Ela precisa desses nomes para saber a quantidade de criança que vai vir, porque ela vai precisar fazer de comida, tudo isso, tá bom? Então, se você deu o seu nome lá, procure a irmã Val hoje. Vai, irmã Val, quando é que eu posso te entregar? Que dia e tal? Para que a gente possa se organizar. Vai ser o Cineminha Feliz. Eles vão fazer um cinema, aí vai ter os lanchinhos para as crianças, vai ser legal. Graças a Deus. Só para reforçar o recado, vai ser no horário de 15 às 18, não é isso, tia Val? Ó, as crianças vão entrar às 15 horas, papai e mamãe pode deixar ela e vai vir buscar às 18. Não pode passar das 18, tá? Porque os tios da escolinha têm compromisso. E vamos fazer como se fosse o McLanche Feliz, mas vai ser Cineminha Feliz. A gente vai botar um filme pra eles, vai ter pipoquinha, hambúrguer, batata frita, nuggets, tudo que tem no McDonald's vai ter aqui no Novo Tempo para as crianças. Crianças, só para as crianças, tá? Aí então, só que alguns pais se prontificaram a ajudar, a contribuir. Precisa falar com a Val ainda hoje pra gente saber se vai precisar comprar alguma coisa por fora ou não. E a gente queria dar uns brindes também. Precisamos de pessoas que contribuam com isso, que a gente quer dar o brinde para as crianças também. Procura a tia Val ou qualquer professora da escolinha que ela vai conduzir você. A tia Val, a líder da Rede Kids, tá, queridos? Mas o principal é trazer as crianças, né? O evento é para eles, em homenagem ao Dia das Crianças, tá? É lógico que eu, como pastor, vou estar aqui, né? Para dar o apoio necessário nas crianças, intercessão, né? Tô brincando. Vamos também orar pelos alimentos. Irmão, eu vou estender a arrecadação de alimentos até o domingo que vem. Tá muito fraco essa mesa aqui. Eu sei que o arroz tá caro, que o feijão tá um absurdo, mas vamos tentar colaborar para que a gente possa montar algumas cestas. Tem alguns irmãos precisando. Então, pediram para, se você por acaso, eu vou doar arroz. Não doa arroz assim, ó. Ai meu Deus, estou velho. Não doa arroz assim de 5 kg fechado. Por quê? Porque senão a gente não consegue dividir nas cestas. Então, se for possível, doe de 1 kg, assim, 1 kg separado, que aí a gente divide para as cestas, tá bom?
Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esses alimentos, por aqueles que colaboraram, doando, Senhor. Como foi dito aqui, sabemos que vivemos dias difíceis, onde as coisas estão com um preço além daquilo que já era alto, agora está mais alto ainda, Senhor. Então, Pai, nós queremos agradecer pela vida desses irmãos, que puderam estar aqui hoje abençoando aqueles que ainda precisam, que necessitam. Que o Senhor abençoe esses alimentos, que as famílias sejam abençoadas por esses alimentos, Senhor. Nós, como igreja, oramos, gratos por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Mas como nós também dissemos, Senhor, precisamos olhar para o próximo, para aquele que ainda necessita da ajuda financeira da igreja, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e abençoamos esses alimentos no nome de Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo culto de hoje, pela tua palavra, pela santa ceia. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor possa nos dar uma semana de alegrias. Que o Senhor possa nos dar uma semana de prosperidade. Que o Senhor possa nos dar uma semana cheia do teu Espírito. E principalmente, que o Senhor possa nos dar uma semana cheia de peixes, cheia de frutos. Que nós possamos lançar a rede esta semana, Pai. E todas as vezes que lançarmos a rede, temos o privilégio do Senhor de alcançarmos vidas para o teu reino, Pai. Assim, Deus, nós oramos como igreja, gratos por tudo. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai, que veio até a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Se você, como igreja, crê nisso e recebe esta palavra, então vamos terminar o culto dando um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus.